Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando mais uma aula aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular. Aula de número 467, cujo tema é Resolvendo expressões com números inteiros. Expressões são sequências de operações matemáticas não realizadas. Então, vamos fazer aqui a nossa primeira expressão da aula de hoje, envolvendo números inteiros. Então, eu tenho 4 negativo, mais 5, mais 12, menos 15, mais 17, menos 20. Isso é uma expressão? É uma expressão. Posso chamá-la de adição algébrica? Pode chamá-la de adição algébrica, porque ela envolve adição e subtrações de números inteiros. E como subtrair é somar, então eu tenho uma adição algébrica. Então toda adição algébrica é uma expressão numérica? É uma expressão numérica, mas nem toda expressão numérica será uma adição algébrica. E o resultado de uma adição algébrica nós a chamamos de soma algébrica. Bom, aqui eu vou aplicar a propriedade associativa. Você pode, sim, resolver da esquerda para a direita, mas você pode somar os números negativos e depois juntar os números positivos. Então, vou somar os negativos. Olha, 4 negativo com 15 negativo, 19 negativo com 20 negativo, 39 negativo. Agora, estou juntando os positivos. 12 com 5, 17. 17 mais 17, 34 positivo. Então, eu estou juntando o 39 negativo com o 34 positivo. Estou olhando para os números de acordo com a sua essência. Ele é negativo, ele é positivo. Aqui tem um sinal que está implícito. Eu estou adicionando, eu estou juntando quem? O 39 negativo com o 34 positivo. E quando eu somo dois números de sinais diferentes, prevalece o sinal do maior módulo, aquele que está mais distante do zero, independentemente se ele esteja à esquerda ou à direita. E o 39 negativo está mais distante do zero do que o 34 positivo. Então, o resultado vai ser negativo. E para que você possa encontrar o resultado, o valor numérico, ou no caso, a soma algébrica, quando eu somo dois números de sinais diferentes, eu efetuo uma subtração para encontrar o resultado, que vai dar 5. Então, o resultado dessa minha expressão numérica, ou no caso, uma adição algébrica, é 5 negativo. Então, não se esqueça, toda adição algébrica é uma expressão numérica, mas nem toda expressão numérica será uma adição algébrica, porque tem expressões numéricas que vão ver multiplicações, vão envolver divisões, potenciações e radiciações, certo? E você pode tanto resolver da esquerda para a direita, ou como associar os valores negativos, os valores positivos. E quando você soma dois números de sinais diferentes, de sinais opostos, o sinal que vai prevalecer no resultado é daquele que tiver o maior módulo. E para encontrar o resultado, sempre uma subtração. Ou seja, para encontrar o resultado de uma adição que envolva dois números de sinais diferentes, eu preciso efetuar uma subtração entre eles. Vamos resolver mais uma dessas nossas atividades da nossa aula de hoje, de número 467. Resolvendo expressões com números inteiros. Então, eu tenho 120 negativo menos 360 negativo, está sendo redundante, né? Menos 360. 120 negativo, 360 negativo, vou juntar com 155 negativo, porque juntar é uma das ideias da adição, com 232 positivo, ou mais 32, mais 144, menos 298,
e depois mais 253. De novo, eu tenho uma expressão? Tenho, mas posso chamá-la de adição algébrica? Pode. Vou juntar os valores negativos. Como são valores um pouco maiores, eu vou efetuar aqui uma adição. Vou fazer a continha, o algoritmo. Ó. 120 com 360, com 155, estou juntando só os negativos. Esse, e vou juntar com 298. Sei que isso aqui é negativo, eu não posso esquecer do sinal, alinhado pela direita, né? 8 e 5, 13, vai 1. 6 e 2, 8, com 1, 9, 9 e 5, 14. 14 com 9, 23, né? 14 com 9, 23. Isso. 2, 3, 6, 7, 9. Então, eu tenho 933 negativo. Agora, vou juntar os positivos. Ó. 232, 144 e 253. Então, 232 adicionado com 144 e com 253. 4 e 2, 6 e 3, 9. 4 com 3, 7, com 5, 12, vai 1, 2, 2, 4, 6, 629. Então, eu vou somar 933 negativo com 629 positivo. Quem tem o maior modo? O negativo. Não estou dizendo o maior número, porque nós sabemos que qualquer número positivo é maior que negativo, é maior modo. Então, o resultado vai ser negativo. Agora, para eu encontrar o valor numérico, eu tenho que efetuar sempre uma subtração, desde que nós estejamos somando o número positivo com negativo. Então, vou efetuar uma subtração. Então, aqui eu tenho que emprestar 9 para 13, ou 13 menos 9, 4. 2 menos 2, 0. 9 menos 6, 3. Então, a resposta aqui vai ser 304 negativo. Posso chamá-lo de valor numérico, que é o resultado de uma expressão numérica, e posso, neste caso específico, chamar que 304 negativo é uma soma algébrica, o resultado da nossa adição algébrica. Agora vamos fazer mais uma atividade que envolve expressões com números inteiros. Então, eu tenho aqui menos 4 negativo, mais 12 negativo, menos 15 positivo, mais 10 negativo, menos 24 negativo. Agora aqui nós vamos aplicar outro conceito, né? Simplificar, olha, estou falando de adição algébrica, que é aquela adição que envolve adição de números negativos ou positivos, porque subtrair é somar o primeiro composto do segundo. Quando você tem uma adição algébrica, não queira fazer isso para uma multiplicação, é outra coisa. Você pode simplificá-la, mas o que é simplificar uma adição algébrica? É eliminar os parentes. Então é só tirar os parentes? Não, cuidado. Eu só vou tirar os parentes, mas preciso analisar o sinal que vem antes do parênteses. Olha, eu tenho que olhar para os sinais que vêm antes dos parênteses. Não se esqueça que matemática é uma linguagem de símbolos e códigos. Quando eu tenho esta notação, esta representação na matemática, olha, se eu for traduzir isso, que está na linguagem matemática, para a linguagem corrente, eu digo o oposto. O oposto de quem? De 4 negativo. O oposto de 4 negativo. E o oposto de 4 negativo é 4 positivo. De maneira prática, quando antes do parênteses tiver o sinal negativo, o número que está dentro do parênteses tornar-se-á o oposto. E quando for positivo, como é este caso aqui, o sinal permanece. Então, quando for negativo, o oposto. Então, aqui eu vou ficar com 4 positivo, porque é o oposto de. Este daqui permanece como está, porque quem vem antes é o positivo. Aqui,
é o oposto de... Quem é o oposto de 15 positivo? 15 negativo. Aqui, como é positivo, permanece. E aqui, como é negativo, o oposto de 24 negativo é 24 positivo. Pronto. Simplifiquei, eliminei os parênteses. Voltei como nós estávamos nas atividades anteriores. Percebe? Então, agora, eu vou juntar positivo com positivo e negativo com negativo. Então, nós vamos juntar o 4 positivo com o 24 positivo. 28 positivo. E agora vou juntar os números negativos. 10 mais 10 mais 10, 30. 30 com 7, 37 negativo. Estou somando agora um número positivo com um número negativo. E o sinal prevalece do maior módulo. Quem está mais distante do zero? O 37 negativo. Então, o resultado, o sinal é do maior módulo. E para encontrar o número que representa a resposta, nós efetuamos uma subtração entre eles. E aqui 37 menos 28, 9. Então, a resposta é 9 negativo. 9 negativo. Então, simplificar uma adição algébrica, e só posso simplificar uma adição algébrica e eliminar os seus parênteses. De que maneira? Olhando atentamente para o sinal que vem antes, que precede este parênteses. Se for negativo, o número que está dentro do parênteses vai ser o oposto. Se for positivo, sinal de mais, permanece o mesmo número, sem alterar o seu sinal. Vamos fazer aqui mais uma expressão. Então, nós temos agora 7 que multiplica 2 negativo mais 3 que multiplica 5 negativo mais 5 negativo multiplicado por 6 negativo. Numa expressão que tem multiplicações e adições, eu preciso primeiro resolver as multiplicações. E não se esqueça da regra de sinais. Quando eu multiplico dois números de sinais iguais, positivo. Quando nós multiplicamos dois números de sinais diferentes e sinais opostos, negativo. Então, eu vou resolver esta primeira multiplicação que aqui está. 7 positivo vezes 2 negativo, 14 negativo. 3 positivo vezes 5 negativo, 15 negativo. E aqui, eu tenho mais, olha ali, ó, tenho mais, vou deixar esse mais aqui. 5 negativo vezes 6 negativo, 30 positivo. Agora eu vou eliminar aquele parênteses. 14 menos 15, como o sinal é positivo, é mais, ele permanece, mais 30. E agora eu vou juntar 14 negativo com 15 negativo, 29 negativo. Vou juntar com 30 positivo. Como o maior módulo é o número positivo, então a resposta é 1 positivo. Lembrando que quando o número é positivo, você não precisa pôr o sinal. Sem o sinal, subentende-se que o número é positivo. Vamos agora para mais uma expressão envolvendo números inteiros. E é claro que se nós estamos falando de números inteiros, vai aparecer, ou não, mas pode aparecer números negativos, diferente se falássemos números naturais. Aí, naturalmente, nós não teríamos números negativos. Então, eu tenho 14 negativo, dividido por 2 negativo. Depois nós vamos somar com o resultado de 6 negativo, dividido por 2 positivo. E depois vamos somar com o resultado de 25 negativo, dividido por 5 negativo. Lembrando que a regra de sinais da multiplicação vale também para a divisão. Então, agora aqui nós temos que resolver primeiro as divisões. Nós vamos resolver esta, vamos resolver esta e vamos resolver esta. Bom,
14 negativo dividido por 2 negativo, sinais iguais, positivo, 7. 6 negativo dividido por 2 positivo, sinais diferentes, negativo. E 25 positivo dividido por 5 negativo, sinais diferentes, negativo. E agora nós temos quanto? 7 menos o 8, porque eu juntei aqui os valores negativos. 7 menos 8, o maior módulo. Podemos até pensar assim, olha. Vamos fazer assim, né? Eu não comentei isso. 7 menos 8, o que é subtrair? É somar. Somar quem? O primeiro número com o oposto do segundo. E eu tenho 7 mais 8 negativo. O maior módulo é negativo, 8 menos 7, 1. Então, a resposta é um negativo. Claro que você podia fazer direto aqui, né? 7 menos 8, 1 negativo. E agora nós vamos fazer a nossa última atividade aqui da aula de número 467, aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos. Nós temos 5 negativo multiplicado por 3 negativo, menos 18 negativo, dividido por 9 negativo, e depois menos 13 negativo. Então, primeiro eu tenho que fazer as multiplicações, as divisões, na ordem que aparece, da esquerda para a direita. Então, eu vou fazer esta operação, depois eu vou fazer esta operação. Então, 5 negativo multiplicado por 3 negativo, multiplicação de sinais iguais positivo, 5 vezes 3, 15. Não preciso pôr o sinal de positivo, a não ser que ele fosse negativo. 18 negativo dividido por 9 negativo, sinais iguais, positivo, e 18 dividido por 9, 2. Depois, menos o 13. 15 menos 2, 17. 17 menos 13. Então, a resposta aqui é 4, ou 4 positivo, como queira. Certo? Então, desta maneira, terminamos aqui mais uma aula, aula de número 467. Vai acompanhando a gente aí, né, todos os dias, se tudo correr bem, porque às vezes a gente se compromete e depois não consegue, mas a ideia do projeto, até para contribuir com você, com teus amigos, tuas amigas, é todo dia estar postando aí aulas aqui do Centro de Estudos Matemáticos. Então, a gente termina aqui mais essa aula e a gente se vê aí nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e cuide-se.